Tudo começou no fim de 2017, quando nós tínhamos uma decisão para tomar do rumo que a nossa vida teria, lembra? Nós fomos designados para uma nova cidade, para um novo desafio, porém nós entendemos de Deus que havia algo inacabado aqui na cidade e que de fato Deus tinha ainda muito para fazer em nossa casa e também a partir de nós. Eu me lembro que nesse dia que a gente recebeu a nomeação para outro lugar, o Felipe, com apenas 7 anos, chegou em mim e falou: mamãe, nós não vamos sair dessa cidade. E aí eu falei: sim, espera seu pai chegar e nós vamos conversar com ele. E o Hugo entrou com as crianças quando ele chegou em casa, no quarto, e ele deu uma palavra para as crianças e falou assim: filho, o papai não vai sair dessa cidade. E durante esse tempo a gente orou e eu falei: amor, se você tiver uma palavra, se Deus falar com você, nós estamos junto com você, naquilo que você decidir, porque nós entendemos que você é um homem de Deus e que ouve a Deus. E nesse tempo eu procurei uma pessoa com quem eu me aconselhava muito, que era o meu pastor, e ele foi muito enfático ao dizer: o que você precisa é ouvir a Deus. O meu conselho, a minha opinião, não será tão importante quanto ouvir de Deus. E tudo que a gente precisava era de uma palavra, e foi tudo que a gente teve. Então, em 2018, nós iniciamos essa igreja maravilhosa. A Comunidade Cristã Ruá começou lá na garagem de casa, com a nossa família, com alguns discípulos, amigos, gente próxima que amava a Deus, que acreditou naquilo que ouvimos do Senhor. Nessa palavra, entendemos que num período em que muitos pastores e igrejas viviam aí o término, o adeus, a essa caminhada, nós fizemos a escolha por ficar. A gente sempre viu gente sair, mas nós decidimos ficar. E nós decidimos deixar com que Deus usasse a nossa vida para escrever a sua história para esse lugar. Eu me lembro também de algumas situações que aconteceram, que marcaram a nossa vida e a nossa história no começo dessa igreja. Quando nós decidimos ficar nessa cidade, nós não sabíamos como seria. Deus não deu a visão total, Ele só nos deu uma palavra que era para a gente permanecer nesse lugar. E eu me lembro que o Hugo foi conversar com a Lu. Eu não posso deixar de citar isso aqui, porque ele chegou e foi conversar: Lu, eu não vou poder rematricular as crianças, porque agora eu vou começar um ministério novo sozinho. E a Lu, emocionada, e falou assim: pastor, é por conta de dinheiro? E aí o Hugo falou: sim, eu não vou assumir um compromisso, porque a partir de agora eu não terei nenhum salário, e aí a gente vai ver como que vai ser os próximos dias, mas eu vou tirar as crianças. E ela falou assim: não, pastor, não faça isso, não tire as crianças daqui até você se estabelecer na cidade. Pode contar conosco e as crianças podem continuar estudando aqui. Para nós, ela era uma pessoa que não fazia parte da igreja a qual a gente participava. Então, assim, foi impactante para o nosso coração, sendo uma pessoa tão neutra, de fora da cidade, e tendo essa compaixão conosco, mas eu sabia que ela estava sendo usada por Deus. E foi a partir desse momento que a gente entendeu que Deus tinha obras maiores para esse lugar, porque o coração de uma pessoa improvável estava sendo alcançado pelas nossas vidas. Então, assim, e foi a partir dessa escola que a gente começou a servir a nossa cidade com o projeto I Believe, E o Hugo serviu essa escola, dando aula de violão, uma espécie de permuta, lembra, amor? Então foi assim que a gente começou. E eu estava grávida do Rafael nesse período. E teve um momento que o medo veio no meu coração e eu falei: Deus, e agora? Quando tudo já estava decidido, eu falei assim: agora, o que vai ser da nossa vida? E aí naquela tarde que a gente estava ainda no meio de tantos pensamentos, aí Deus falou assim: você é filha amada e nunca vai faltar nada para sua casa e para sua família. Naquele momento foi fundamental para o meu coração, para eu confiar no Senhor e saber que Ele cuidaria de nós. E assim Ele tem feito até hoje, de uma forma surpreendente. Por mais louco que foi a nossa decisão,
permanecer nessa cidade, eu posso dizer com muita convicção que eu faria tudo de novo. Eu faria essa escolha, junto com a minha família, com os meus filhos, e mesmo estando grávida, eu olho para o Rafael e vejo a bondade do Senhor com as nossas vidas, o favor dele sendo derramado sobre nós de uma maneira tão especial. E eu pude ver que Deus acrescentou sobre nós pessoas maravilhosas, uma igreja linda. E tudo começou na garagem de casa. É verdade. Eu estava pensando aqui enquanto a Edi falava, a gente citou a Lu como exemplo, mas há tantas outras pessoas que fizeram parte, né? Nós tínhamos uma palavra, Deus começou a abrir portas, dar sinais, mas a gente também precisava de uma casa para morar, nós precisávamos de um fiador, não conhecíamos muitas pessoas fora do círculo que a gente estava deixando, então eu me lembro que o polaco, né, nos procurou naquela semana, a Marli, para oferecer ajuda, para dizer que acreditavam em nós, no nosso ministério, que de alguma maneira queriam ajudar, né? E tornaram-se então aí nossos apoiadores nesse sentido, né? Tanto em casa como na igreja, e tantas outras pessoas que estão aqui conosco, o seu Ive e a Ivete, que abriram a porta das casas, né? Da casa deles, melhor dizendo. E a casa do seu Ive e a Ivete foi a nossa sede, foi onde tudo começou de maneira legal, né? A nossa primeira assembleia, nossa reunião de fundação, foi onde nós sonhamos, onde nós oramos juntos, onde nós projetamos. Tantos outros irmãos abriram as casas para a gente estar ali fazendo cultos, né? Estando presentes. Eu me lembro de muitos deles que estiveram lá no início, o Emerson, a Fabiana, Tiago, Kelly, Guilherme, Lucas, Sol, Maria, outros irmãos que não estiveram ali na reunião de fundação, mas estiveram desde o início com a gente. Eu lembro do Carlão lá em casa, né? No portão, ele foi o primeiro que pegou o Rafa no colo quando o Rafa nasceu. E tantos irmãos e irmãs que estão com a gente desde o início, alguns que estiveram, hoje estão em outras igrejas, mas continuam servindo a Cristo, porque de alguma maneira Deus aproximou de nós, homens e mulheres que sonharam junto, que acreditaram. E 7 anos depois contar um pouco disso é de certa maneira empolgante e até emocionante para a gente, porque nós temos a convicção de que aquilo que Deus falou era verdade, né? Não era coisa da nossa cabeça, e hoje temos colhido em parte um fruto de tudo isso, e eu digo em parte porque acreditamos que ainda há tanta coisa para Deus fazer e operar, não é mesmo? Sim. E essa trajetória de começar na garagem de casa, eu com um bebê recém-nascido, a gente precisava de um lugar fixo para a gente poder cultuar o Senhor, até porque o espaço já não cabia mais as pessoas, e Deus foi acrescentando pessoas para caminhar conosco. E aí começou a nossa história nessa cidade, onde o seu Ivo achou um lugar onde a gente pudesse alugar por semana, aos domingos, para a gente poder cultuar o Senhor. E o seu João, né? De uma forma generosa, cedeu o espaço que nós, carinhosamente, demos o nome de Forninho. Era um espaço sem janela, isso. Quente, era um lugar muito complicado, né? Pela questão das acomodações, mas nós precisávamos, porque a garagem havia ficado pequena. Quando chovia era um transtorno, porém a garagem foi um lugar de germinar esse sonho. Eu me lembro que aos domingos de manhã ali na garagem, né, nós sentávamos ao redor de uma mesa, nós compartilhávamos a palavra, nós meditávamos naquilo que Deus estava ministrando ali ao nosso coração, nós orávamos juntos e ali nós fomos discipulando pessoas, treinando líderes, capacitando gente que hoje está liderando a vida da igreja, e Deus levantou muitos sonhadores ao nosso lado nesse tempo. No Forninho, o pessoal tinha que levar figurino, né? Era uma roupa para ensaiar, era uma roupa para o culto e outra para ir embora, porque todas as roupas saíam molhadas de lá, né? De tanto calor. Você lembra daquele visitante que chegou na porta? Entrou, sentiu o bafo na cara e saiu disse, eu vou embora, hora. Né? Meu Deus. Mas o nosso pessoal, eles estavam assim muito felizes.
e sobre essa mesa a qual a gente compartilhava a palavra de Deus, que era na garagem ainda, sobre sonhos. A gente tinha um grupo de jovens que estavam conosco lá todas as manhãs pelos domingos. Eles tiveram visões, sonhos sobre como seria a nossa igreja do futuro. O Felipe, com 7 anos, ele teve um sonho sobre a nossa igreja. E aqueles jovens hoje, eles são pessoas que são pais e mães, eles são homens de família, hoje eles têm filhos, hoje eles avançaram, eles se desenvolveram. Então assim, 7 anos, poder ver o que Deus fez e olhar para essas pessoas que estiveram conosco desde o começo e olhar a transformação, a restauração, aquilo que Deus fez na vida deles é algo muito maravilhoso para o nosso coração. E valeu muito a pena obedecer a palavra de Deus mesmo em meio a tantos desafios. Valeu a pena porque a gente pôde ver a transformação e a salvação de famílias inteiras. Houve um dia no forninho, né, antes do culto começar, que havia chovido e logo que a chuva passou a gente olhou para o céu e tinha um arco-íris muito grande. Né, e Deus foi muito claro ao nosso coração, confirmando a aliança que Ele já havia feito, e aquele sinal no céu para a gente foi mais uma confirmação de que nós estávamos fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Só que o tempo no forninho acabou. 3 domingos depois era impossível seguir por lá, e então o seu Ivo e o Marco, genro do seu Ivo, conseguiram encontrar um outro espaço, um barracão numa rua sem saída, né? A gente brinca que era um lugar mal assombrado, porque precisou de uma boa reforma. Era muito simples, mas era tudo que a gente tinha. Era o menor aluguel que a gente havia conseguido encontrar, era 3 vezes menos o que a gente havia visto em todos os outros lugares. E foi naquele lugar que a gente fez o nosso primeiro encontro com Deus. Nós fizemos o nosso primeiro batismo, nós também fizemos o primeiro congresso Identidade, e Deus foi acrescentando mais pessoas e o espaço foi ficando pequeno a ponto das crianças terem que fazer o cultinho deles, kids, na frente da igreja, na calçada. Então a gente percebeu que a gente precisava de um outro espaço. E mais uma vez, o Marcos, ele procurou um lugar para nós e nos apresentou esse lugar a qual nós estamos hoje, na mesma situação. Que também era parecido, né? Não era tão mal assombrado, mas precisava de reforma. Precisava de muitas reformas. Porém, a gente tinha um desafio, né? O aluguel daqui era maior do que o outro, era mais do que o dobro do que pagávamos. E nós decidimos encarar, porque acreditávamos no que Deus estava dizendo. E Deus começou a sinalizar. Eu me lembro que a manutenção aqui fazia tanta falta que no dia que limparam o estacionamento do fundo, encontraram um carro escondido ali, abandonado. Quando tiraram o mato, a cerca caiu, né? E algumas outras coisas que a gente foi mexendo e mudando, e devagarinho foi dando forma no lugar. E as pessoas foram chegando, e com isso a gente criou um ministério de manutenção, de voluntariado, e Deus foi mudando esse lugar, e não pelo lugar, mas pelas pessoas. A gente percebeu que a igreja foi tomando forma, e dia após dia Deus foi acrescentando gente nova. E a gente fez o culto de inauguração, que tem fotos desse dia onde estava a igreja lotada, e aí veio a pandemia. Pois no primeiro culto que a gente fez, na semana seguinte, começaram a anunciar sobre a pandemia. A igreja não teve nem tempo de ser feliz, vamos dizer assim. Porque a pandemia chegou e foi necessário fechar, o isolamento veio. E a gente tinha esse desafio, né, financeiro, que era o aluguel. Nós tínhamos compromissos, né, que assumimos com algumas reformas. Tínhamos o eletricista para pagar, os materiais. Nós fizemos o mínimo necessário. E isso era muito para a nossa realidade naquele tempo. E a verdade é que Deus honrou a gente. Deus nos abençoou de maneira muito especial. Porque nesse tempo a igreja ficou fechada. E aí durante a semana nós abrimos a igreja para orar. E muitas pessoas vinham aqui orar na pandemia. Vinham fazer parte do que Deus estava fazendo. E a gente continuando as reformas.
orando para que tudo aquilo acabasse, para que tudo aquilo passasse de maneira breve. E você sabe que não foi bem assim que aconteceu. Mas a igreja então resolveu semear. E parte daquilo que nós tínhamos, nós começamos a compartilhar. A igreja entregou muitas cestas básicas, comida, atendeu famílias, socorreu irmãos e irmãs. O nosso templo virou um posto de coleta ali nos primeiros meses. E então depois a gente precisou retomar tudo isso e nós nunca havíamos feito uma transmissão. Os nossos cultos todos eram presenciais e a gente precisou se adaptar, a gente foi aprender tudo aquilo. E foi quando a gente voltou para a garagem. A gente volta para a garagem de novo, faz um cenário para começar a gravar. Também tem alguns vídeos, se você entrar no YouTube, você vai ver essas gravações que a gente estava lá. O Ministério Kids teve que se reinventar, fazendo essas gravações. E o mais belo de tudo isso é que a igreja ela permaneceu viva. A igreja ela se uniu muito mais. Eu falo, nosso DNA é uma igreja em célula, que discipula pessoas e no meio da dificuldade, da luta, a gente pôde ver o quanto nós éramos um corpo de Cristo bem ajustado, unidos de verdade. Porque a igreja ela não morreu, pelo contrário, ela foi se tornando muito mais viva, muito mais presente um na vida do outro. E a igreja não é esse caixote, a igreja é vida na vida. E a gente vivenciou isso na pandemia de uma maneira muito real e verdadeira. Uma coisa legal é que nesse tempo nós fizemos um relógio de oração e todo mundo pôde participar. A cada hora, depois a cada meia hora, quem estava ali naquele turno orando, depois ligava para o turno seguinte, compartilhava as impressões. E em 3 dias nós havíamos feito uma lista gigante de motivos de oração, de propósitos de oração. E muita gente foi aprendendo sobre oração nesse tempo, fazendo. E eu me lembro que muitos relatos que a gente ouvia eram assim: pastor, pastora, eu nem vi o tempo passar, eu orei por 2 horas. Eu orei 1 hora e não tinha chegado na metade da lista. Eu orei por vocês, orei pelos meus irmãos, nós oramos pela cidade, oramos pelo mundo, oramos por muitos países, oramos por tanta coisa diferente. Muita gente começou a ter experiência com Deus, a aprender a ouvir o Senhor. E a pandemia ela não foi ruim. A pandemia, na verdade, ela foi uma bênção para nós, porque ela nos ensinou a depender de Deus. A pandemia foi um tempo onde a gente aprendeu a ir para o Senhor, a amar as pessoas mais do que as coisas. O que realmente importava era a comunhão. Na nossa casa eu me lembro que podia faltar qualquer coisa, mas pão, biscoito e café havia de sobra. Todos os dias alguém ia até lá, se assentava à mesa com a gente, dividia o pão e a gente aprendeu a ser igreja. Assim, simples, porém apaixonada. E nesse tempo, com tudo isso acontecendo, hoje a igreja ela completa 7 anos. A gente não pode deixar de falar da nossa igreja filha que nasceu em Jandaia também, aonde nós temos irmãos lá que estiveram conosco desde o começo. Foi abertas células lá de mulheres, de homens, e hoje tem uma linda igreja que faz parte da nossa igreja, servindo aquela cidade. Então a igreja ela continuou avançando, a gente continuou aumentando as nossas tendas e fazendo com que o reino continuasse crescendo. Hoje olhar para essa igreja e ver o quanto Deus tem acrescentado pessoas, ministérios novos, famílias inteiras sendo salvas, chegando até aqui. Por muito tempo a nossa igreja não era reconhecida como uma igreja, até porque na placa não tinha o nome de igreja, né? E era só Ruá, não é, amor? Comunidade Cristã. Comunidade Cristã Ruá. Então, por muito tempo as pessoas achavam que aqui era um lugar de reuniões, um motoclube, menos uma igreja. E as pessoas ficavam curiosas, né, para entrar neste lugar. E Deus tem acrescentado famílias inteiras. Tem uma característica nossa. Aqui é uma igreja da família, que sempre cabe mais um, sabe? E para nós comemorar 7 anos, é poder reconhecer que nós estamos aonde nós estamos, nós chegamos até aqui, porque Deus nos sustentou, porque Ele
Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A igreja está em pé por Ele, somente por Jesus. E nós entendemos que nós queremos servir essa igreja, nós queremos servir essa cidade, nós amamos esse lugar e nós temos convicção que isso é só o começo. Nós entendemos que essa igreja é uma igreja geracional, é uma igreja que os nossos filhos, os nossos netos vão ter prazer de pertencer. Nós acreditamos em tudo isso e 7 anos depois, a gente reafirma mais uma vez, estamos apenas no início de algo grandioso que Deus está construindo. Eu quero dizer que você pode fazer parte de tudo isso. Nós amamos ser igreja nesse lugar, com cada um de vocês, com as pessoas que Deus nos deu, e nós sabemos que Deus ainda fará muito mais. Eu quero agradecer cada ovelha, cada líder, sabe, cada irmão em Cristo, cada discípulo que esteve conosco em toda essa jornada, cada pastor que foi levantado neste lugar. Eu quero agradecer de todo o coração pelo privilégio de poder pastorear cada um de vocês. Com vocês a gente avançou, a gente se esticou, a gente cresceu e a gente continua desejando aprender com vocês. Vocês para nós é uma inspiração. Juntos nós somos muito mais fortes e sem vocês nada disso seria possível. Se vocês não tivessem acreditado naquilo que Deus falou conosco, e nós temos a convicção que Deus falou também ao coração de vocês, e por isso hoje vocês fazem parte desta igreja. Eu amo vocês e que Deus abençoe e que venha muitos anos ainda para a gente continuar contando a nossa história.